Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, segunda-feira, dia 7 de outubro de 2024. Nós vamos para a parte 30, isso aí, 30ª parte do livro Conspiração Gênesis 6. Será que a gente termina hoje, pessoal? Talvez, não sei. Talvez a gente termine hoje. Mas falta pouco, né? Estamos já na reta final aí. Então, se você tá vendo o vídeo pela primeira vez, volta lá, pega do começo, tem aí bastante conteúdo para você acompanhar, vale a pena, o livro é muito bom. Antes de começar, claro que vou lembrar todo mundo dos meus quadrinhos, pessoal, material que eu faço aqui com muito esmero, muito carinho, tá? Todos os roteiros de cinema que eu escrevi e adaptei para quadrinhos que você vai ler como se estivesse vendo um filme, um seriado, tá? Se você nunca leu o quadrinho, vale a pena demais. Então temos o primeiro aqui, que na verdade foi o último que eu lancei no passado, o Lambo. Uma história tipo os desenhos da Pixar, que é para adulto e para criança também, para todas as idades. Tem trilha sonora no Spotify, tá? Para você acompanhar enquanto você lê, você vai ouvindo as músicas, cria a sensação de realmente estar vendo um filme. É legal demais, imperdível, emocionante, todo mundo está gostando. Temos a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, aqui 7 anos para fechar essa trilogia, onde eu falo de muita coisa que a gente fala aqui no canal, sobre sociedades secretas, nova ordem mundial, teoria da conspiração, o que dizem que é a conspiração, né? Escatologia, tecnocracia cibernética, enfim, né? Com muita ação, muita emoção também, personagens incríveis, vale a pena demais. Temos um outro dia que é um drama sobrenatural, que eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com essa história, onde a gente aborda as armadilhas que os jovens têm que enfrentar quando entram na faculdade, na maioridade. Falamos de sexo, drogas, dependência química, doutrinação política, abuso sexual, uma história muito assim forte, mas com uma mensagem positiva demais de reflexão, tá? Recebo muita mensagem de quem leu, realmente é muito, muito legal e importante. Temos o Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo das artes marciais, então se você gosta de artes marciais, se você gosta de romance, né, tipo os filmes dos anos 80 como Rock, Karate Kid, que usa o pano das lutas para passar essa mensagem muito legal, também de superação, de você enfrentar, né, os teus limites, uma história legal demais. Tem trilha sonora no Spotify também, e a gente termina com o Comunhão, que é um suspense com terror psicológico eletrizante, sobre como enfrentar o mal face a face e sobreviver. Então, né, essa mensagem também de redenção incrível. Todos esses quadrinhos, pessoal, com mais de 100 páginas, feitos por grandes artistas, você adquire diretamente comigo, não é pela Amazon, não é Mercado Livre, tá? É diretamente pelos meus canais. Então, aqui embaixo na caixa de descrição, eu deixo o link do meu site, felipefolgose.com. Você pode pedir por lá ou também mandando uma mensagem para mim no meu Instagram ou na página do Aurora HQ no Facebook. Tá tudo aqui embaixo, tá? Eu mando para você com carinho, com autógrafo. Chega na casa em qualquer estado do Brasil, outros países também, tá? É só entrar em contato e eu vou enviar com o maior prazer para vocês. O que mais? Aqui embaixo também tem o link do Odysee, plataforma alternativa ao YouTube, e do Subscribestar, para você se tornar um apoiador do canal, um colaborador, tá bom? Então agradeço todo mundo que apoia o canal. Vamos começar então, pessoal, retomar aqui. Então, ele fala assim, né? A serpente era, vamos dizer, né? Era líder sobre os animais antes de Deus ter criado Adão. Na verdade, Adão era o ser que a serpente não reinava sobre, né? Então ele tinha um novo, vamos dizer, pedigree, e ele era criado como um ser único, né? Para um destino específico. E já Eva foi criada, né, da costela do Adão, na verdade do material genético do Adão, né? Exatamente também para providenciar para o homem uma parceira com o mesmo tipo de DNA, né? com o mesmo, vamos dizer, do mesmo material genético, né? Para poder o quê? Reproduzir, né?
isso, inclusive depois, né, foi pelos cabalistas, né, eles acabam vendo que o homem foi criado com um propósito específico no capítulo 2. Ele está citando aqui, na verdade, como, né, o outro lado, né, o pessoal também sabe essas verdades bíblicas e acaba querendo tentar se apropriar dessas verdades, né? Então, a raça humana, né, foi criada no sexto dia, no plural. A gente vê então duas narrativas, uma no capítulo 2, né, de Gênesis, e depois no capítulo 3 de Gênesis. Então a primeira é mais, vamos dizer, geral, é sobre a raça humana, né? Então, macho e fêmea, Deus os criou, né? Uma das traduções. Adão era né, esse humano, vamos dizer, na sua plena capacidade antes da queda, né? Então, é conhecido aí que se diz que nós usamos uma porcentagem só do nosso cérebro, da nossa capacidade cerebral, e alguns especulam que isso é causa, vamos dizer, do pecado, né, da queda do homem, essa perda de capacidade, inclusive de longevidade, né, que o ser humano vivia muito mais tempo. Então, é como se Adão tivesse 100% dessa capacidade, né? Inclusive, a Bíblia diz que Deus determinou que ele nomeasse todos os animais, né? Imagina essa capacidade de todos os animais, insetos, todas as classes, né, de animais, o homem nomeando e, vamos dizer, exercendo a mordomia, né? Esse princípio que o homem, Deus outorgou ao homem essa capacidade de, vamos dizer, né, de reinar sobre a criação aqui na Terra, o que o homem abriu mão e acabou entregando para Satanás, né? E Satanás acabou virando o príncipe desse mundo. Antes da queda, quem era Adão, né? Então, né, Deus disse, né, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, em Gênesis 1, 26. E Adão, né, a gente lê que ele foi criado da terra e que Deus soprou em suas narinas em Gênesis 2:7. Então, falando aqui, né, sobre a criação, Adão foi criado, né, com um destino específico. E aí, falando já, né, da progênese de Adão e Eva, né, de Caim e Abel, né, Caim diluiu, né, a sua linhagem, e na verdade, em consequência a linhagem humana também, com a sua natureza rebelde, né? Então, ele fala um pouco aqui sobre a descendência de Caim, né? E depois, claro, que Deus retoma a linhagem, que seria a linhagem messiânica, com Sete, né? Mas esse povo, na verdade, antediluviano, né, que desde a queda até o dilúvio, basicamente você tem um tipo de linhagem, né? E depois né, em Gênesis 6, com a tentativa do inimigo de poluir, né, a linhagem humana com a questão dos nefilins, né, copulando, né, criando esses seres híbridos, né, que daí geraram gigantes e tudo isso. Ele fala que, inclusive, na narrativa do Popol Vuh, né, lá dos
astecas, né, eles falam da criação de 4 raças, né, dos negros até os brancos, né, e que eles se multiplicaram em grandes números, em muitas línguas, ao redor da face da terra, né. E que essas raças, né, foram criadas para adorar e manter ou prover, né, para esses deuses com letra minúscula, né, esses anjos caídos, né, então eles receberam artes, ciências, né, dos seus deuses e reis serpentinos, né. Interessante que da mesma forma como no Egito também você tem toda essa questão, porque, né, com essa simbologia com serpente, né, do outro lado do continente, né, no outro lado do Atlântico, você tem também a mesma coisa com pirâmides, com, né, uma simbologia toda com serpentes. Então, uma das teorias é que exatamente o Oceano Atlântico é devido à Atlântida que estava no meio do oceano e que, né, afundou, né, com a elevação junto com algum cataclisma, com terremoto e com tudo, e com a subida repentina do nível do mar, né, foi, vamos dizer, submersa, né, a Atlântida foi submersa, né, e aí parte dos moradores fugiram, vamos dizer, para o Ocidente e parte foi para o Oriente. Então parte foi em direção à Europa e acabou parando lá no Egito, atravessando, né, todo o Mediterrâneo, chegando no Egito, e parte foi em direção às Américas, né, e gerou as civilizações ali, Azteca, Maia, Inca, né. Então ele fala que, né, o Quetzalcoatl, que é lá, né, para os maias era, né, a serpente plumada, né, que eu visitei lá em Chichén Itzá, né, e vi onde eles faziam um sacrifício humano pra caramba. Tem o filme do Mel Gibson, né, o Apocalipto. Se você não assistiu, assista, que é muito interessante. Então, que você tinha essas deidades reptilianas, vamos dizer assim, né, que exigiam sacrifício humano, né, derramamento de sangue humano, né. Então, ele fala que, né, talvez, né, isso é a suposição aqui do autor, né, essa serpente edênica, né, que foi criada antes do homem, né, porque depois que o homem foi criado, que, né, ela já tinha sido criada, que ela teria sido, vamos dizer, que havia uma competição no domínio sobre a terra, né? Mas que ao Deus ter criado o homem, né, em sua imagem e semelhança, e ter dado a capacidade dele dominar sobre a criação, né, que mais um motivo que para a serpente querer, vamos dizer, destituir o homem da sua, né, vamos dizer, da sua autoridade. Então, ele fala aqui que, né, essas serpentes, né, seráficas deveriam ser subordinadas né, ao ser humano, né, antes de ter sido manipulado e possuído por Satanás, né. A ideia é que Satanás, da mesma forma como, né, a gente lê no Novo Testamento que os demônios entraram nos porcos, né, com que Satanás, vamos dizer, possuiu a serpente, serviu como uma base material aqui para, né,
para ele poder agir através dela, né? Basicamente possuiu mesmo, né? Então ele cita aqui que o Isaac Asimov, para quem não conhece, é um dos maiores escritores de ficção científica, né, da história. Ele acreditava que a serpente de Gênesis e o dragão, né, da mitologia babilônica eram os mesmos seres, né? Que na verdade o dragão é somente uma grande serpente com asas, né? No livro de Jó também descreve Leviatã como lançando fogo, né? E o fogo tem essa conotação do veneno, né? Que o veneno queima como fogo, arde como fogo, né? E na tradição grega, né, o serpente também o dragão é conhecido como Hidra, né? Ou Hydra, né? E no dicionário Nelson fala que o dragão é um animal imaginário, uma besta imaginária, né? Para descrever serpentes do mar e serpentes da terra e crocodilos, né? E tipo, vamos dizer, animais répteis, né? Então ele fala assim, nós devemos entender que os dragões são um tipo de serpente no mundo antediluviano do qual geraram todas essas lendas, né? Portanto, né, esse dragão barra serpente barra crocodilo, né, barra leviatã, né, era, vamos dizer, o animal, né, que os panteístas, né, que essas religiões falsas, né, eles buscavam adorar como sendo, né, Deus deles, né, refletindo uma vamos dizer, uma devoção a Satanás, né? Então é como se essa linguagem, essa simbologia da serpente, do dragão, ao adorar em vários, né? A gente vê isso no hinduísmo também, né? Você tem também ao longo aí uma como que é? Religião comparada, né? Como que se faz esse estudo de você pegar várias religiões e traçar os paralelos entre as diversas religiões. É muito fácil você identificar essa presença constante do tema, ou do dragão, ou da serpente, né? Desde a China até as Américas, né? Por toda a Europa você tem muito essa coisa da serpente, essa adoração de um ser com essas características reptilianas, né? E ele fala que a Bíblia, né? Então a gente vê a conotação literal, né? Jesus, por exemplo, fala: sois raça de víbora, né? Vocês são filhos do diabo, né? Jesus fala claramente para os fariseus, né? Então ele associa filhos do diabo, raça de víbora, né? Então víbora é uma serpente, né? No livro de Apocalipse, né? Também a grande serpente, né? O dragão, Satanás, né? Então, tá? A Bíblia mesmo faz essa conexão, né? Então ele cita aqui, inclusive, também, né, culturas indígenas lá nos Estados Unidos, a cultura Hopi, a cultura Huron, Zuni, todas elas também têm essa questão do dragão, né? Eu também, né, na Europa você vê a questão do dragão ali em várias cidades, né, como sendo o emblema da cidade, né? E a palavra Drakon, né, é a palavra grega para, né, dragão, que significa serpente, né? Da mesma forma que em Sumério a palavra Uzumgal significa serpente também. Então, o título Pendragon, né, que é a cabeça do dragão, era
é usada na realeza celta, né, nas Ilhas Britânicas, tá? Pendragon. A palavra, né, em latim, né, é Draco, que deriva da palavra grega Dracônia, né? Enfim, está tudo conectado, né, pessoal? E também tinha uma conotação do Dracon do verbo vigiar, né? Que é um dos termos, né, para os watchers, né, em inglês, aqueles que ficam vigiando, né, os nefilins, né? Então, nada é por acaso, né, pessoal? As coisas têm uma origem, né? Então é interessante a gente ir traçando essas origens, né? No Egito Antigo, né, havia o deus crocodilo, né, que era o deus Sobek, né, que também era chamado Messé na Mesopotâmia, que seria uma serpente quadrúpede gigante, né, uma serpente que tinha patas, né. Então, tanto na Mesopotâmia ali, né, que hoje é a região basicamente ali do Iraque, né, entre Mesopotâmia, entre rios, né, o Tigres e o Eufrates ali, quanto, né, tanto na realeza, né, lá da Mesopotâmia, quanto na realeza egípcia, eles eram chamados de dragões. A realeza era, né, referia-se a ele como dragões, né, porque eles seriam ungidos. Essa realeza era, para eles, era descendente dos deuses, né? Interessante, né, pessoal? Interessante também que, né, o próprio Vlad lá da Transilvânia, o Draco, é o que? O dragão também, filho do dragão, Drácula, né? Da onde vem que no vídeo passado citei aqui, já citei algumas outras vezes no canal, que o rei Charles lá da Inglaterra se gaba, né? Tem entrevista dele se gabando de ser descendente do Drácula, né? Então o quê? Da linhagem do dragão, da linhagem da serpente, né? Então, ele fala assim, interessante, né? Porque tem uma linhagem, falsa linhagem messiânica, né, dessa realeza que talvez seja da onde o anticristo vai surgir, a pessoa que vai ser possuída por Satanás, né? Dessa linhagem. E é interessante que em Gênesis a gente lê, logo após a queda, Deus falando que iria colocar a inimizade entre, né, os descendentes da mulher, né, da humanidade de Eva, e o descendente do inimigo, né? Então, o inimigo iria ter uma linhagem também aqui na Terra, né? Essa linhagem do dragão, né? Uma linhagem matriarcal do dragão, assim. Então ele fala o futuro anticristo, né? Ele está enraizado, né, nessa genealogia da nobreza, dessa linhagem do dragão, né? Então eles consideram, né, essa elite mundial, né, ser uma fusão de várias linhagens reais, que inclui, isso não que seja verdade, né, pessoal, mas eles se dizem, né, que inclui Arão, Davi, Saul, Akenaten, os Sítians, os troianos, né, partes da tribo de Benjamim, né, Jesus, Maria Madalena, né? Olha que interessante, né, pessoal? Então, eles se dizem, né, eles acham que eles têm essa autoridade de reinar, né,
que começou 3.000 anos antes de Jesus, né? E que, vamos dizer, atravessou, conseguiu sobreviver ao grande dilúvio e se espalhou no Egito, na Mesopotâmia, na Sítia, basicamente para dominar o mundo, né? E estabelecer uma nova dinastia da verdadeira raça, destinada a reinar, vamos dizer, né? dos dragões, né? Então, aí é uma interessante, porque isso faz com que a gente entenda um pouco mais a cabeça dessa galera, né? Porque imagina se você desde criança cresce sendo ensinado que você é separado, que você é diferente do resto dos seres humanos, que você, né, no teu sangue, teu DNA é diferente, que você tá acima do resto, que o resto literalmente é gado, foi criado para te servir, né? Então, e eles se veem como, né, do topo da cadeia alimentar, vamos dizer assim, como os predadores, na verdade, né? Os predadores dos próprios homens. Os homens estão ali para servir a eles, né? É complicado, né, pessoal? E aqui ele fala, né, um outro capítulo aqui, ele fala assim, por que a maçonaria, a teosofia e a ciência secular vigorosamente combatem, né, a Bíblia, né? Porque essas forças, né, elas combatem, né, a Bíblia, inclusive tentando distorcer as linhagens de Moisés, né, as linhagens davídica, né, e principalmente, obviamente, Jesus, né? Ele fala de uma forma bem simples, né? Eles fazem um revisionismo histórico para criar, né, uma falsa história, né? Inclusive, por exemplo, dizendo que Moisés e toda a tribo levítica, vamos dizer, na verdade, descende da linhagem real egípcia, né? Então que ele seria um filho do faraó. Quando a Bíblia diz outra coisa, né? Que ele foi adotado, né? Mas os teosofistas, né, dizem que, por exemplo, que Moisés era, na verdade, egípcio, né? E que, na verdade, os judeus são descendentes de uma casa real egípcia e que antes da egípcia era babilônica, né? Que seriam dessa fraternidade branca, né? Uma dinastia, de uma linhagem de sacerdotes araônicos, né? De Arão. E eles acreditam que isso que estabeleceu a casa real de Davi, né? E depois de Davi, Salomão, e depois deles de Jesus, como sendo a nova casa dourada, né? Ou a corte do dragão. Bom. Então, segundo eles, né, como eu falei aqui, a Bíblia não fala a verdade, né, ao dizer que Moisés foi adotado pelo faraó, né, mas que ele seria literalmente filho do faraó, né, descendente dessa linhagem egípcia, né. E que Moisés, na verdade, né, quando a Bíblia diz que ele era de difícil fala, né, ou gago, né, ou, que na verdade é que ele não era fluente em hebraico, né, que essa era a dificuldade dele, porque, né, ele tinha
nascido e sido criado no Egito, né? Então os teosofistas, eles rejeitam, né, a validade do Velho Testamento, né? Então eles apontam para a história de Maneto, para o historiador grego Maneto, né, que foi um conselheiro do faraó Ptolomeu I, né? Então Maneto tem um registro sobre Moisés no Egito, né, como sendo um sacerdote em Heliópolis, né, que era o local da grande fraternidade branca lá no Egito, né, a cidade de Heliópolis, né. Então o que ele fala, bom, que realmente, provavelmente, né, é verdade, é que sim, né, Moisés cresceu na corte faraônica, né, e provavelmente foi educado, né, como aristocracia lá, né, talvez, né, iniciado em alguma escola, né, iniciática lá de mistérios e tal, mas que tudo isso, pessoal, né, ficou para trás quando ele teve um encontro com Deus, ali com a sarça ardente, né? Mas olha só, ele falou, os teosofistas acreditam que Akhenaten era Moisés, né? E eu já tinha ouvido essa teoria, né? Porque o Akhenaton que instituiu o culto a Aton, né? Então ele meio que introduziu um tipo de monoteísmo na cultura politeísta ali egípcia, né? E Aton, se não me engano, é a palavra para luz né, no egípcio antigo e tal, e que foi uma curta duração do reino de Akhenaten e tal. Então eles comparando Akhenaten com o que a Bíblia, com a figura bíblica de Moisés. Agora isso não se sustenta, né? Essa comparação. Então ele fala, essa hipótese que Moisés era Akhenaten, ela tem sido inexplicavelmente propagada por mais de um século por teosofistas, por pessoal da Nova Era, por gnósticos, né? Inclusive ele fala que organizações como o PBS, que é a rádio pública lá nos Estados Unidos, o History Channel, né? E eles publicando isso para tentar subverter, né, a Bíblia e no fundo atacar o cristianismo, né? Vou continuar aqui. Então ele fala assim que o autor Garner, né, ele acredita que os reis cananitas, né, foram os primeiros pendragões, né, dessa linhagem messiânica do mal, né? Essa dinastia cananita, né, ela tá ligada com a lista real suméria, tá? Que era conhecida como a Rose Crucis Antediluviana. Olha como as coisas estão todas conectadas, né? Então a marca de Caim, né, era a marca Rose Crucis, né? Era a serpente, né, como se fosse o Ouroboros sobre uma cruz, né? Então os Rosa Cruzes hoje também estão conectados com essa tradição, né? E esses reis, eles tomavam, né, o tal da estrela de fogo, né, que era o que? Era sangue, né? E isso fazia eles se tornarem conhecedores, né, tendo conhecimento, isso
para eles dava poderes, né? Melhorava um sistema imunológico, trazia vida, né? Então, essa prática de beber sangue é muito antiga, né, pessoal? E isso também, a princípio, daria poderes sobrenaturais para eles, né? Poderes de adivinhar o futuro, de ler pensamentos, enfim, né? E isso tem sido, ele fala, tem sido, vamos dizer, preservado pela cultura, com todas essas lendas, né, de vampiros e tal, e mais recentemente na cultura pop, né, através de televisão, né, dos filmes de Hollywood e tal, essa ideia, né, de que você tem uma força vital, né, que é passada, né, através, basicamente, que a vida que está no sangue, né? A Bíblia fala que é, e Deus proíbe beber sangue, né? A gente lê em Deuteronômio que o sacerdote, ele quando, né, inclusive hoje os judeus ortodoxos, né, a comida kasher é o que? Você tem que derramar o sangue, porque não deve comer comida com sangue, né? Porque o sangue tá a vida está no sangue, então você não tem essa ideia de, eu vou querer me apropriar da vida de um animal bebendo o sangue dela, né? E é interessante que a Bíblia fala, né, a gente lê Jesus falando, se você não beber do meu sangue, você não tem parte comigo, se você não comer da minha carne e beber, obviamente que era não literal, né? E é interessante que a Bíblia fala que eles se escandalizaram, né, alguns discípulos daquela época, e abandonaram Jesus, mas porque entenderam literalmente isso, né? Depois ele na Santa Ceia, na última ceia, ele faz esse ritual que é com pão e com vinho, né, simbolizando. E olha como ele, se fosse verdade isso, pessoal, né, olha o erro da Igreja Católica de falar da transubstanciação, né, de que, não, no momento em que o padre eleva ali o vinho e a hóstia, né, aquilo vira o corpo literal de Cristo. Então, o que? Todo mundo é canibal e vampiro, né? Não, isso é um erro crasso, né, pessoal? Que Jesus mesmo já tinha repreendido, né, as pessoas que tinham pensado dessa forma literal, né? Então, essa Starfire, né, essa estrela de fogo, ou o que o Aleister Crowley deu o nome de bolos de luz, né, era, vamos dizer, uma mistura, né, de sangue, particularmente sangue menstrual, né, que era o sangue que vinha do útero, que era o cálice. Então essa história do Graal, né, de beber o cálice, né, era o cálice. Você vê o desenho do útero feminino, lembra literalmente um cálice, né? E isso, ele fala, remonta desde dos ensinamentos dos nefilins, né, quando desceram no Monte Hermon, de dizer que essa prática iria dar algum tipo de imortalidade para as pessoas, né? E isso até hoje, pessoal, no Vale do Silício, né? Você tem startups, o Peter Thiel, aí, um bilionário, cofundador do PayPal com Elon Musk, fez uma startup chamada Ambrosia, exatamente o quê? Com sangue humano, né? E tem, né, por exemplo, Mick Jagger vai para a Suíça ali, não sei se todo ano, mas o que, para fazer transfusão de sangue completo, trocar todo o sangue do corpo, né, achando que assim eles vão viver, a elite acha que assim eles vão viver, né, vão escapar do juízo de Deus, da morte, né, vão ter que ser, então eu não preciso me arrepender, né, eu vou viver eternamente aqui, eu vou continuar pecando aqui, né. Então, né, essa estrela de fogo era considerado o suplemento, né, dos nobres, né, dessa linhagem real, né, do dragão. Então era ligado ao ciclo menstrual das mulheres, era ligado à lua, né?
Que o ciclo menstrual das mulheres está, de certa forma, ligado, né, a semanas e tem uma relação com a lua, né, com o ciclo lunar e o ciclo menstrual, né? Então, para eles, seria um extrato menstrual da deusa Anunnaki também tem, né? Todos mas isso, pessoal, é preservado, né? Com essa ideia de elixir de imortalidade, né? Pelos alquimistas e pelos Rosacruzes. Então, toda essa prática, né, de beber sangue, né? Que, de novo, é literalmente totalmente proibido na Bíblia, né? Então, essa imortalidade através do consumo de fogo, da estrela de fogo, né, do sangue, inspirou também, né, o autor Bram Stoker, né, na criação do Drácula, né? O vampiro, né, do Bram Stoker, ele tinha essa relação com o dragão, né, com o título, né, do Drácula, derivado da palavra dragão, né? E da própria figura histórica do Vlad, né? Lá na Transilvânia. O cara realmente existiu, né? E ele cita aqui o autor Howard Reed, ele diz, né, que todo esse motivo, né, que conecta ouro com sangue, com vinho, com o graal, com o cálice, né? É uma leitura superficial e distorcida de verdades bíblicas, né? Então, que através do tempo foram havendo, vamos dizer, sincretismos, né? Onde os inimigos, vamos dizer, da fé, né, começaram a usar símbolos cristãos para, dentro deles, né, colocar a simbologia deles, né? Então, por exemplo, a própria cruz, né? Então, usar a cruz como um símbolo, né, oculto dentro da simbologia, né? Usar o que Jesus fala na Bíblia né, do sangue novamente, né, para distorcer isso, né? A questão do cálice, né, para distorcer isso e criar, né, variáveis falsas, né, histórias falsas a respeito disso, né? Então toda a questão do Santo Graal, né, toda essa lenda arturiana aí, que depois, né, ligada na verdade uma mitologia do dragão, não tem nada a ver com Jesus, né? Ela é completamente gnóstica, né? Será que a gente acaba hoje, pessoal? Então, ele liga também agora ele vai falar um pouco mais especificamente sobre a ligação disso com os nefilins, né? Então, esse reinado pós-diluviano, né, que começou com Nimrod e seus descendentes, que foram os faraós do Egito, né, e os reis da Babilônia e da Acádia, né, estão ligados exatamente a Gênesis 6 com os nefilins, né, reproduzindo com as mulheres humanas, né. Então, os gigantes, né, eles buscavam casar, né, com mulheres, né, também, mesmo depois de serem filhos dessa relação entre anjos caídos e mulheres, né, eles também procuravam
reproduzir com mulheres, para tentar ter uma linhagem, né? Isso fazia com que esse sangue do dragão, né, essa descendência, ela fosse inserida em várias nações, né, da mesma forma como a realeza tem, né, como prática casar com, né, casar reis. Se você for ver a linhagem de famílias reais, elas estão muito conectadas, né? Então, o rei da Holanda casa com a princesa da Espanha, que casa com, né? Eles fazem essas alianças, a princípio políticas, né? Mas, que ele fala aqui que isso tinha se originado com essa ideia de muito mais genética do que política meramente, né? Mas que no começo era o que? Exatamente eles querendo basicamente que poluir, né? Inserir a sua carga genética como se todas as nações acabassem as realezas, né? Quem controla, quem domina, fizesse parte dessa mesma linhagem, né? E que eles tentaram desesperadamente também poluir exatamente a linhagem do Messias, tentando se introduzir, né, E é muito interessante você ver que o Salomão, o motivo da queda de Salomão foi exatamente os muitos casamentos políticos que ele fez, né, com mulheres não judias que adoravam ao quê? A falsos deuses, e que fez com que ele apostatasse, com que ele, né, abdicasse da fé. Então, até mesmo a leitura que a gente faz bíblica, pessoal, ela ganha uma conotação diferente quando a gente entende que, por que, né, como se foi uma coisa que aconteceu porque, sei lá, ele era mulherengo, né, sabe assim, uma explicação fácil, quando na verdade existe uma guerra espiritual por trás, né, do inimigo querendo pegar, né, a descendência de Davi e se infiltrar na linhagem do Messias, através, por exemplo, de Salomão, né? Para o quê? Para tentar poluir a linhagem, né, do Messias. Então eu falo assim, né, essa doutrina de subjugar, né, os seres humanos, né, e através dessa corrupção genética, né, e através, na verdade, da manipulação genética como um todo, né, ele fala, isso reapareceu, por exemplo, na Segunda Guerra com os nazistas, né, tentando, né, fazer, tanto através de ciência quanto através de ocultismo, né, trazer uma nova raça superior, né. E a gente vê logo após a Segunda Guerra também com a tal da instituição, né, da chamada biologia molecular, né, que ganhou o nome sobre eugenia, né, porque eugenia ganhou uma conotação negativa porque foi usada pelos nazistas, mas era praticada, né, nos Estados Unidos, no Brasil, em toda a Europa, né, pela elite, né, e não deixou de ser executada, a pessoa continua sendo, só que não falam mais abertamente a eugenia, falam né, biologia genética, né, biologia molecular, engenharia genética, né, continua cada vez mais avançada do que nunca, né. Então ele fala aqui um pouco sobre o panteão sumério, né? Que o panteão sumério você tinha Enki e Enlil, né? Então, Enlil era, vamos dizer, a deidade no panteão sumério responsável pelo dilúvio, né? Porque você tem o dilúvio lá, e que os gnósticos associam com Jeová, como Deus mau, como Deus que quer destruir a humanidade, né?
e os teosofistas chamam de Adonai, né, que é o Deus, é o El Shaddai, é o Deus bíblico da Bíblia, né, que é Deus bíblico da Bíblia, né, o Deus da Bíblia, que ele é mau, né, e que Enki, que na verdade é o Deus bom, que é que os teosofistas associam com Lúcifer, né? Então não é coincidência, né, pessoal, que isso está presente lá no panteísmo sumério e que é a mesma coisa que hoje em dia é promovido também, né, pela cultura, né, que o quê? De tentar o máximo possível distorcer a verdade a respeito do Deus da Bíblia, né? Chamar o Deus da Bíblia de, né, mal, né? Subverter. Então, aqui, né, recapitulando um pouco, do Caim, então saiu essa linhagem, né, do dragão, vamos dizer, né, essa linhagem real que desde o mundo pré-diluviano chegou, né, chegou no mundo pós-diluviano, chegou na Babilônia, chegou depois na Síria, Suméria, Egito, tal, e perpetua até hoje, né? E você tem, né, a linhagem semítica de Sete, né, que descendente de Adão, que foi preservada através de Noé e que, né, da onde descende Davi, e que, né, foi da onde Jesus, né, nasceu, né? Então, que voltando lá, né, nessa união de uma fêmea humana, Eva, né, com, né, a serpente, né, Caim teria recebido, né, algum tipo de o que também, pessoal, isso eu não concordo literalmente, né? Tem uma linhagem que diz que, uma linhagem, né, um tipo de pensamento que diz que na verdade, da mesma forma como, né, os nefilins copularam com as mulheres em Gênesis 6, que a serpente, o Satanás, teria copulado com Eva e que na verdade Caim é filho de Satanás, né? E falar não, porque mesmo depois a gente lê no Novo Testamento, né, se não me engano, Pedro falando que Caim era do maligno. Eu não acho, não tem nada na Bíblia exatamente que, claro, que é suposição, né? Você está ligando a alguns pontos, não. Eu acho que tinha uma questão realmente do pecado, né? De Caim, como Deus falou para ele, olha, se você depende de você controlar o teu desejo, né? Ele fala, eles que o desejo, né, a tentação está à porta e cabe a você dominá-lo, né? E se você dominá-lo, eu vou te aceitar, né? Deus falou para Caim. Então, é muito uma coisa da consequência do pecado na raça humana, que todos nós né, temos o pecado original, né, e que a gente precisa exatamente ser salvo, né, e ser redimido, do que essa questão de Caim literalmente ter sido, né, descendente, né, de Satanás nesse sentido físico, né? Então, aqui ele fala que Platão, por exemplo, né, em Fedros, né, ele escreve sobre a centelha divina da alma originada que seria o daemon, né, que viria dos deuses, né. Então, por exemplo, Merlin, né, na tradição arturiana, ele afirma ter nascido de um daemon, né?
Então, os druidas e os sacerdotes egípcios, os magos zoroastrianos, né, as pitonisas gregas, as profetisas gregas, todos eles, né, dizem nos seus relatos que terem ajudas de daimons, né, de demônios, de entidades espirituais. Né? Então, pessoal, qual que é a diferença entre anjo e demônio, né? Anjo é um mensageiro, né? A palavra significa mensageiro. E demônio nessa conotação é o mesmo mensageiro do que... Porque a gente imagina como se fossem seres diferentes, né? Não, são seres espirituais. Só que o que diferencia é, vamos dizer, a ação desses seres, né? Se eles estão submetidos à vontade de Deus, né? Se eles obedecem a Deus ou se eles são rebeldes a Deus, né? Então, por exemplo, um anjo não tenta, e encerramos o nosso livro, pessoal, finalmente. Um anjo não tenta possuir um ser humano, né? Um anjo não tenta abrir mão da sua natureza, né? Como a gente lê em Judas falando, né, que os anjos que abriram mão da sua habitação, né? Então, da sua habitação, do seu estado, vamos dizer assim, né? Enquanto os demônios, o que eles querem agir aqui na Terra, eles querem o quê? Ter acesso, de alguma forma se incorporar aqui, né? Através de possessão, né? Quando a gente lê na Bíblia Antiga, através dessa hibridização, né, com basicamente se materializar aqui de alguma forma, né? E pessoal, a Bíblia diz que nos últimos dias isso vai aumentar. Os últimos dias, Jesus fala em Mateus 24, vai ser igual aos dias de Noé. Então, no meu entendimento, tudo isso que a gente tem visto desse avanço tecnológico, né, desse avanço tanto na parte, né, biomolecular, quanto na parte de inteligência artificial, ao meu entender, é uma tentativa do inimigo de influenciar o homem, influenciar cientistas para o quê? Para criar aqui na Terra bases materiais para ele reinar fisicamente aqui, né? E a Bíblia diz isso, na verdade, né, que o anticristo literalmente vai ser Satanás habitando em alguém que foi, né, criado, preparado para nascer, né, e receber, né, esse espírito do inimigo aqui na Terra, mas que vai ter um sistema, ele vai ter um sistema, né, ele vai estar presente aqui fisicamente. E, pessoal, ao meu entender, a gente já está bem avançado na implementação desse sistema, nessa malha tecnológica de controle totalitário, que em breve vai o quê? O último, vamos dizer, a última martelada no prego vai ser o controle do dinheiro total, né? Porque controlando a economia, controlando o dinheiro, vai ser a forma de tentar forçar toda a humanidade ao quê? A receber a marca dele, né? E é o que a Bíblia diz, tudo é uma estratégia, né, pessoal? É uma estratégia. Como que a gente vai forçar as pessoas a receberem a marca, né? Então, você vai condicionando por vários lados, né? Medo, né? Medo de passar fome, de não conseguir trabalhar, mas medo, a questão de saúde, a doutrinação na cultura, né? Introdução de valores pervertidos através da cultura para se identificar com né, cada vez mais o satanismo, né? E entender cada vez mais que ele é o libertador, ele que vai trazer coisas boas, ele que vai trazer tecnologia, ele que vai, né, livrar o mundo das doenças, ele que vai dar imortalidade para o homem e fazer com que o homem possa fazer tudo o que ele quiser, que ele possa ser Deus, né? Isso aqui o inimigo cada vez mais vende, né? E se a gente não conhecer a Bíblia, a gente não entender o que está acontecendo, as pessoas podem ser pegas por isso, falando, não, mas eu quero ter saúde, eu quero ter a tecnologia para fazer o que eu quero, para ter, né?
Isso ele vai vender assim, mas é um pacto faustiano, é uma barganha, porque o preço é a alma, o preço é a alma de cada um, é você vender a tua alma, literalmente, né? E vai chegar um momento, pessoal, que hoje já todo mundo tem que escolher, mas cada vez vai ficar mais claro e ninguém vai ser enganado, ninguém vai ter desculpa de falar, eu não sabia, né? Então, se você vendo esse vídeo hoje, entendeu isso e caiu a ficha, é o momento de você entender que você precisa o quê? Ser redimido por Jesus, né? Receber o amor dele derramado na cruz do Calvário, com o sacrifício perfeito que ele fez, com o sangue que ele derramou para nos lavar e nos purificar de todo pecado, para que a gente possa novamente ter acesso a Deus e ter comunhão com Deus, né? A gente está do lado de Deus, não do lado do inimigo. E como que você faz isso? Através de uma confissão de fé, através de manifestar, né, a fé dentro do teu coração, que Deus nos dá a fé vem dele, vem pelo ouvir da palavra, mas que você manifeste isso que confessando, falando, orando, que você o que crê, que você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que você se arrepende dos teus pecados. Então eu vou fazer uma oração e eu quero que você ore comigo, amém? Vou te conduzir em oração, para o quê? Você hoje dar esse passo de fé, entregar a sua vida a Jesus, se arrepender dos teus pecados, nascer de novo, amém? E ter a certeza da tua salvação. Coloca a mão no seu coração e ora comigo assim: Senhor Jesus, hoje eu me arrependo dos meus pecados, Pai. Eu peço-te perdão de tudo que eu fiz, Pai, que me distanciou de Ti. E eu faço o caminho de volta, eu me arrependo, eu peço-te perdão e eu te confesso, Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida a Ti, eu peço, Espírito Santo de Deus, seja entronizado na minha vida, seja feita a Tua vontade aqui na terra, na minha vida, como no céu, Pai. Eu peço, renova as minhas emoções, os meus sentimentos, cura as feridas emocionais, renova os meus pensamentos, Pai. Eu quero andar a partir de hoje segundo a Tua vontade, boa, perfeita e agradável, não mais segundo o que o mundo diz, ao que a sociedade diz, ao que a minha carne diz. Mas eu quero, Pai, viver uma vida na Tua presença agora, segundo a Tua vontade que te agrade, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Eu peço, escreva o meu nome no Teu livro da vida e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, a Bíblia testifica que você agora é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Então compre uma Bíblia, passe a ler, passe a ter uma disciplina diária de oração, de leitura e busque uma igreja para você estar inserido no corpo de Cristo na terra, mas uma igreja bíblica, pessoal, que, né, pregue o evangelho, não que pregue lacração, não, sabe, ideologia de gênero, esquerdismo ou né, infelizmente, falsas igrejas, né, cheio de lugar que tem idolatria, né, que tem outros novos profetas, aí, profetisas. Ah não, aqui esse livro é da profeta X que você tem que ler porque é mais importante do que os profetas, é igual aos profetas do Velho Testamento. Cuidado, pessoal, né? Então, gente que, né, nega que Jesus é Deus e homem simultaneamente. Então, ore, né, peça que Deus conduza vocês a um lugar onde ele é pregado de verdade. E amém, eu creio que Deus vai conduzir vocês em nome de Jesus. Amém? Então, pessoal, a gente novamente lembra dos quadrinhos, tá? Entre em contato, não esqueça. Tá chegando o Dia das Crianças, um presentaço incrível aí, né? Para você dar horas e horas de diversão, tá bom? Então, pessoal, desejo um excelente final de semana para vocês. Os links estão aqui embaixo, vai ser um prazer falar com vocês. Deus abençoe, até quinta-feira. Tchau.